Há 3 anos, este apito soa pelo Pantanal. O trem, que leva o nome da maior planície alagável do mundo, viaja por um lugar com paisagens exuberantes, fauna exótica e fonte riquíssima em cultura. Ao longo da ferrovia histórica, vagões do antigo trem do Pantanal que um dia transportaram muitos passageiros. Paisagens de encantar os olhos é o que não faltam. Mas também encontramos quem foi protagonista na implantação da malha ferroviária em Mato Grosso do Sul. Eu entrei na ferrovia em 58. 58? É. Aposentei com 38 anos. Essa pedra aqui, eu ajudei a colocar. Era pura terra. O trem de passageiros começou a viagem pelo Pantanal em 1953. O trecho foi interrompido em 1996. Voltou em 2009 como atração turística, saindo de Campo Grande até Miranda, uma das cidades mais antigas do estado. A arquitetura histórica é uma atração à parte, assim como a prefeitura da cidade. Um pouco mais distante do centro, a usina velha chama atenção. O local está abandonado. Máquinas que foram fabricadas no século XIX são corroídas pelo tempo. Há até mesmo as peças que vieram da França. É exatamente a partir deste ponto que começa a parte mais bela do Pantanal, que o turista não vê. Essas imagens são registro histórico da última viagem do trem do Pantanal, feita em fevereiro de 1988. Durante 35 anos desse trecho, era possível admirar a morraria pantaneira. As áreas alagadas, uma mais bela que a outra. E o que falar do Rio Paraguai, que era visto assim, de pertinho pelos turistas. Imagens que hoje não são vistas, já que o trem turístico não passa por aqui. As imagens históricas nos encantam e revelam uma região do Brasil que só quem viajava pelo trem tinha privilégio de admirar. Seu Jorge foi um deles. Este simpático descendente de sírio que nasceu na Argentina e que hoje vive em Corumbá, esteve na primeira viagem do trem do Pantanal até a fronteira com a Bolívia. Meu pai, quando eu completei 18 anos de idade, veja bem, com 18 anos de idade ele me fez uma experiência comigo e eu fui até Porto Esperança com o navio Fernandes Vieira e lá eu peguei o trem em Porto Esperança, que era Maria Fumaça, fui até Bauru. Mas isso não era saía de Porto Esperança. Então, quando foi em 15 de março de 1953, o trem ia chegar o primeiro trem, aliás, chegou o primeiro trem em Corumbá. Não é em Porto Esperança, né? Chegou em Corumbá. Eu fiz questão de ir para guardar essa passagem e dizer que seria que o engrandecimento de Corumbá ia ser maior ainda, viu? Aí está a prova, a passagem aguardada com todo carinho. 15 de março de 1953, data em que o seu Jorge entrou para a história. Depois disso, o comerciante viajou muito pelo transporte ferroviário até Bauru. Hoje, com 85 anos, relata em detalhes a paisagem que ele conseguia admirar da janela do vagão. De Miranda para cá, ele iria ver, olha, a beleza natural, principalmente na época de cheia, a pessoa enxergava jacarés, enxergava aves de diversas espécies, e o senhor enxergava cervo, veados, compreendeu? Era algo maravilhoso. A década de 1960 foi a mais importante para o trem do Pantanal. As locomotivas a vapor foram trocadas por outras mais modernas, movidas a óleo diesel e bem mais rápidas também. A velocidade aumentou de 40 para 80 km por hora. E de Corumbá, o trem partia 2 vezes ao dia, às 7 da manhã e também às 9 da noite. Os vagões saíam lotados aqui da estação da cidade, que hoje está assim, entregue ao abandono. Na bilheteria, vidros quebrados. Nas paredes, marcas dos pombos. Um lugar abandonado que sofre com a ação de vândalos. E sem falar que durante anos era difícil transitar por aqui. Esse saguão aqui tinha bancos, aqui eram as bilheterias, tanto de um lado quanto do outro, limpo, com segurança, tinha o próprio guarda das empresas. Então o pessoal que chegava aqui chegava com muita segurança. O turista que chegava na estação logo saía para conhecer a cidade.
Do Morro do Cristo, uma visão panorâmica de Corumbá e do Pantanal. Lá embaixo, cenários, por que não dizer cinematográficos. A arquitetura centenária, o porto que no século XIX foi o mais movimentado do interior do Brasil. E deste porto é possível admirar um pôr do sol hipnotizador. Se fosse pela população de Corumbá, o trem nunca teria saído de operação. Eles já fizeram de tudo para a estação da cidade voltar a ficar do jeito que era antigamente. Aqui em frente a essa estação aqui foi tirada uma percentagem de umas 20 mil pessoas nesse movimento para a revitalização da ferrovia, né? Só que, como você vê, até hoje não foi nada concretizado. Se dependesse do corumbaense mesmo, da sociedade aqui, o trem já estaria de volta. Aliás, acho que o trem nem teria nem saído de circulação, né? Verdade, rapaz. A gente vê tudo com tristeza isso aí que ficou no esquecimento, né? Nos 220 quilômetros que separam Corumbá e Miranda, 12 estações que eram parada obrigatória do antigo trem, hoje estão entregues ao tempo. Em Guaicurus, por exemplo, a região parece uma vila fantasma, muitas casas abandonadas, assim como a estação. Em Salobra, a estrutura histórica vai se deteriorando. A antiga bilheteria de madeira ainda resiste. A ponte de ferro sobre o rio Miranda é outra grande atração. Foi construída em 1931. Daqui, o passageiro também tinha outra visão privilegiada do Pantanal. Para que o trem chegue até Cidade Branca, como Corumbá também é conhecida, é preciso fazer melhorias no trecho. Em nota, a empresa concessionária da ferrovia alega que investe na malha, substituindo trilhos e dormentes. O governo do estado de Mato Grosso do Sul garante que o trem volta até a fronteira com a Bolívia ainda este ano. Em meio a muitas dúvidas, os moradores da cidade pantaneira, com 102 mil habitantes, têm pelo menos uma certeza: se o trem voltar, será prestigiado por muita gente. Como diz, eu sou um saudosista, meus filhos viajaram até uma boa quantia, mas eu tenho meus netinhos, então assim que eles chegar, esse sonho concretizar, então a primeira coisa eu vou trazer eles aqui. Com a volta do trem, foi a razão que eu me casei com minha esposa, Ana Tereza. Essa seria uma lembrança, eu gostaria de ir com ela, compreendeu? Viajar com minha esposa, com minha família. Sim, eu peço a Deus que essa sua pergunta se torne realidade e que o trem volte para Corumbá.